Boa noite, igreja. Boa noite a todos que separaram esse momento, esse domingo, para adorar ao nosso Deus. É um privilégio estarmos aqui nessa noite, é um privilégio adorarmos ao nosso Deus, separarmos esse momento para cultuar aquele que tem nos dado vida e vida em abundância, aquele que tem nos dado a certeza da salvação em todos os momentos, desde o momento em que Ele deu o seu Filho amado Jesus para morrer por cada um de nós. Queria convidá-los, nesse momento, a estarmos orando ao nosso Senhor, agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Sabemos que os dias têm sido difíceis, os dias têm sido complicados, mas temos que ter a certeza de que o nosso Deus está sempre nos orientando, sempre nos guardando, e é essa certeza que nos impulsiona a continuarmos dia após dia confiando no nosso Deus. Oremos a Ele. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque sabemos, ó Pai, o quanto o Senhor nos ama. Sabemos, ó Deus, do teu sacrifício naquela cruz. Sabemos, ó Senhor Jesus, que o Senhor morreu a fim de nos dar, ó Deus querido, a salvação. Essa salvação, Deus, que o mundo pode receber se te aceitar como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Pai, eu quero te pedir, Senhor, por todo o Brasil, todo o mundo, Pai, que vive, Senhor, uma situação, Senhor, tão difícil com essa pandemia. Deus querido, restaura corações, ó Deus. Vá, Senhor, trazendo, Senhor, o conforto, Pai, a famílias, ó Deus, que estão enlutadas, ó Pai. Vá, Senhor, trazendo, Senhor, esperança para as famílias que hoje em dia, Deus, carecem, Pai, às vezes do alimento, Pai, de um emprego. Ó Deus querido, em nome de Jesus, guarde cada um deles, ó Pai, e faça, Deus, com que eles tenham a esperança, Senhor, depositem toda a sua esperança no Senhor, ó Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Faça com que esse culto, Pai, seja um culto dirigido pelo Senhor e que tudo que fizermos aqui seja para honrar, glorificar e proclamar o Seu nome, hoje e para todo sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar conosco o texto que será projetado em Apocalipse 5, versos de 1 a 5, e depois leremos os versos 9 e 10. Acompanhe conosco. Na mão direita daquele que estava assentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Eles cantavam esta nova canção: tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que estas pessoas fossem um reino de sacerdotes que servem ao nosso Deus, e elas governarão o mundo inteiro. Glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome do nosso Deus, que enviou o seu Filho Jesus para fazer tudo isso por nós. Nesse momento nós expressaremos esses versos em forma de canção com o Ministério de Louvor. Adore ao nosso Deus e diga em todo o tempo: tu és digno de, Senhor, de receber e de abrir o livro, porque foste morto e compraste com seu sangue cada um de nós para o nosso Deus. Adoremos a Ele.
Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono nos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Aleluia. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto
louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Declare santo, santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Glórias ao teu nome, Jesus. Como é maravilhoso poder louvar o nosso Deus, como é maravilhoso expressar em forma de adoração toda a nossa alegria de servir a um Deus que morreu por nós, que mandou seu Filho Jesus para morrer por nós, para que tivéssemos a salvação garantida nele. E você que hoje nos visita, sinta-se abraçado pela igreja. Sabemos que agora, hoje em dia nós temos que abraçar de uma forma diferente, mas sinta-se abraçado. E se você quiser comentar aqui nas mensagens, no chat, ou fazer algum pedido, coloque aqui que certamente nós ficaremos muito felizes em saber que você está participando e confiando nesse Deus ao qual estamos adorando nessa noite. E por isso eu queria convidar você, visitante, membro da igreja, a fechar os seus olhos. Estaremos fazendo uma oração de clamor aos enfermos e aos pedidos especiais que estão sendo feitos, ou já foram feitos no decorrer da semana nos grupos da igreja, seja no grupo da família, seja no grupo do WhatsApp. Nós estaremos fazendo uma oração de clamor. E eu queria convidar você, se você puder ajoelhar na sua casa, reunir os seus familiares, por favor, faça esse momento e clame ao Senhor, clame por resposta do Senhor, nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo. Oremos ao nosso Deus. Pai, nós, como servos do Senhor, Pai, nós elevamos o nosso pensamento ao Senhor. Nós, ó Deus, clamamos a Ti, porque entendemos que é do Senhor que vem o nosso socorro. É só em Ti que devemos confiar, é só no Senhor que devemos, ó Deus, depositar a nossa confiança, Pai. Deus querido, olhando na Tua palavra, Pai, nós vemos, ó Deus, momentos, ó Deus, ao qual os Teus servos passaram de dificuldade, mas ao clamar ao Senhor, ao clamar por restauração, ao clamar, ó Deus, por uma cura, ao clamar, ó Deus, pela Tua vontade, Senhor, manifestada, Senhor, em suas vidas, ó Deus, eles foram ouvidos. E Deus querido, nós agarrando-se nessa fé, nessa certeza de que o Senhor nos ouve, Pai, nós clamamos a Ti pelos enfermos da Tua igreja. Nós clamamos, ó Deus, pelos enfermos, ó Deus, que carecem hoje, ó Deus, de uma intervenção Tua. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, restaura, Senhor, não só aqueles que estão passando por dificuldades que conhecemos, mas todas as famílias dessa terra, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que Tu és poderoso, Pai. Nós sabemos que Tu és onipresente. Nós sabemos que Tu tem um olhar de amor, Senhor, para a humanidade. Por isso, no nome de Jesus, que possamos, ó Deus, separar mais tempo para orar ao Senhor, para clamar ao Senhor, Deus, e entender, Pai, que tudo, Senhor, que precisamos, ó Deus, ou tudo que queremos, ó Deus, para nossas vidas, só pode vir, Senhor, por intermédio Teu. Deus querido, Tu és o nosso Jeová Jireh, nosso Jeová Rafá. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, restaura as vidas, ó Deus. Não deixe, Pai, que as pessoas, ó Deus, venham se afastar de Ti, mas que venham, Senhor, se apegar, Senhor, na certeza de que o Senhor um dia voltará, Senhor, e irá buscar aqueles que permanecerem firmes, ó Deus, fiéis ao Senhor. Senhor, toma, Senhor, nossa vida nas Tuas mãos, ó Deus, e continue a falar conosco poderosamente, no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao nome do Senhor. Chegamos agora ao nosso momento de fidelidade. Um momento em que, através dos dízimos e das ofertas, nós, como servos do Senhor, entendendo que tudo vem dEle, separamos para agradecer ao nosso Deus. Agradecer ao nosso Deus, porque Ele tem nos dado muito mais do que pedimos ou pensamos. Certamente você tem
um testemunho a dar daquilo que o Senhor já fez por você, daquilo que o Senhor já fez, usando pessoas, usando a igreja, usando até mesmo pessoas que não conhecem a Jesus, para te abençoar. Então, como não agradecer a Deus, como não ofertar para que a obra do nosso Deus continue? Pense comigo, se Deus separasse ou parasse para pensar em dar um pouquinho só daquilo que você precisa, será que você pensa que Deus é assim? Pelo contrário, Deus abre as janelas dos céus e derrama bênçãos e mais bênçãos sem medidas pela sua vida. Comece a pensar nisso, não como uma forma de dar de forma generosa, ao ponto de dar para pensar o que a pessoa vai falar, ou a pessoa vai dizer de você, mas desde o coração, entendendo com um coração grato, entendendo que o nosso Deus tem nos dado sustento dia após dia. Por isso eu convido você a estar ofertando nesse momento. Agora vai aparecer na tela aí as contas. Você pode também fazer a oferta ou o dízimo em forma de Pix, que é o CNPJ da igreja. Então vai estar aparecendo aí tudinho. Então você que quer ofertar ao Senhor, faça esse momento. Ou então você pode procurar o irmão Esli, o pastor Esli, que está também colhendo as ofertas. Até aqui na igreja mesmo ele recebe as ofertas dos irmãos. Eu queria também nesse momento orar e agradecer a Deus pela vida dos nossos aniversariantes. Hoje temos um aniversariante, que é o nosso irmão Cedimar Costa. Parabéns, meu irmão Cedimar, que Deus te abençoe, te guarde e derrame chuvas de bênção sobre a sua vida, e que você curta esse dia que Deus separou para você. Amanhã teremos o nosso irmão Oséias Coutinho, que Deus te abençoe, meu amado irmão. Dia 15/4 teremos a nossa irmã Lourdes Maria, amém, glórias ao nome do Senhor. A irmã Keila Melo também estará fazendo aniversário no dia 15. No dia 16, a nossa irmã Aline Fernandes, que Deus te abençoe, minha irmã. Dia 16 também temos a irmã Bianca Palmeira, glórias ao nome do nosso Deus. A nossa irmã Orlinda da Silva, no dia 16 também. Que Deus abençoe cada um de vocês, derrame chuvas de bênção sobre a vida de vocês. Vamos estar orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e as ofertas, e também pelos aniversariantes que foram mencionados aqui. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Sabemos que não somos merecedores de nada, daquilo que o Senhor tem nos dado, mas, ó Deus, o Senhor, com o seu imenso amor por nós, tem nos dado muito mais do que pedimos ou pensamos. Tem nos dado porque Tu és um Deus tão bom, Tu és um Deus tão maravilhoso, e nós, ó Deus, como forma de gratidão, ó Deus, ofertamos a Ti os dízimos e as ofertas, ó Deus, entendendo que a Tua obra, Senhor, deve continuar nesse lugar, para a glorificação do Teu nome. Pai querido, eu quero Te agradecer pelos aniversariantes dessa semana, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que Teus servos, ó Deus, possam, Senhor, estar com os corações gratos, ó Deus, e dizer, ó Deus, como diz no Salmo 90, versículo 12, que eles precisam, Senhor, agradecer a Deus e ter o coração grato, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida deles, ó Pai, por ter acrescentado mais um dia de vida na sua vida, ó Pai, e que no nome de Jesus o Senhor possa estar, Senhor, louvando, Senhor, eles possam estar louvando ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Continue a falar conosco no decorrer desse culto. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, amém. O Ministério de Louvor agora está com a palavra. Você aí nesse momento pode estar adorando ao nosso Deus conosco, com essas canções que certamente serão entoadas ao nosso Deus, e certamente o Senhor receberá, porque faremos com nossos corações alegres, na certeza de que Ele merece todo o nosso louvor. Adoremos ao nosso Deus.
minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia! Essa é a certeza do povo de Deus, é que um dia o Senhor irá nos buscar. Glórias ao teu nome, Jesus. Declare, Ele é a nossa luz, a nossa salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Só a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia! Glórias ao nome do nosso Deus. Coral, cante. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Cante bem forte. Vem Jesus,
Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Glórias ao nome do nosso Deus. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Cante mais uma vez, tantas lutas. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Declare em ti, Senhor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor, ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em sua fidelidade. Eu descanso em ti, eu descanso em ti, eu espero em ti, eu
te adoro, Deus de amor. Eu descanso em ti, eu descanso em ti, eu descanso em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá Deus de amor. Não há outro como o Senhor Jesus, nome sobre todo nome, o Deus que vive e reina, o Deus vivo, o Deus poderoso. Seja engrandecido, Senhor, em todo o tempo. Seja engrandecido entre as nações, no nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Como é bom louvar o Senhor, como é bom agradecer ao nosso Deus de amor. Esse Deus que, mesmo passando por dificuldades e lutas, cada um de nós temos a certeza que Ele está do nosso lado, nos ajudando dia após dia. Queria convidar você a ser abençoado pelo mensageiro dessa noite. Esse mensageiro que certamente já ouviu do nosso Deus aquilo que precisamos ouvir e certamente será como um alimento para nossas vidas. Hoje nós temos a honra de receber o pastor Wellington Waldhelm, o irmão do nosso pastor Dejalmir. Que Deus possa estar te usando poderosamente, irmão. Que Deus possa estar falando através de você e que as suas palavras sejam abençoadoras e que tudo aquilo que o Senhor falou na sua vida, no seu coração, possa se refletir como bênção para cada um de nós. Oremos pelo nosso mensageiro dessa noite. Pai, usa teu servo no nome de Jesus, ó Pai. Que no nome de Jesus ele possa estar tendo a língua instruída pelo Senhor para dizer verdade, ó Deus, que nos liberta. Essa palavra, Senhor, que transforma. Essa palavra, Deus, que traz vida. Essa palavra, Deus, que traz esperança. Essa palavra, Deus, que nos alimenta, Pai. Essa palavra que, como diz, ó Deus, a Tua palavra, é como um alimento para a nossa alma. Por isso eu te peço, Senhor, que no nome de Jesus, o Senhor possa estar abençoando essa vida e abrindo os corações e a mente para receber essa palavra no nome de Jesus. Amém e amém. Que alegria poder estar junto com vocês, mesmo à distância, mas ligados pela tecnologia. Como é bom poder ter notícias da Igreja Batista Central de Bom Sucesso, Rio de Janeiro. Que saudade de todos vocês. Creio que muitos talvez já nem devam mais me conhecer, mas uma grande parte me conhece e sabe que eu sou o irmão do pastor Dejalmir, e nós, com certeza, temos sempre compartilhado juntos as informações daquilo que Deus tem feito no ministério aqui agora em Minas Gerais, na primeira Igreja Batista de Ouro Branco, como aí também na Igreja Batista Central de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Que Deus abençoe grandemente pastor Dejalmir, que Deus abençoe toda a liderança dessa igreja, todos os queridos irmãos, que o bálsamo dos céus esteja descendo sobre cada coração, daqueles que têm passado por lutas, por perdas, por dificuldades, enfrentando esse momento tão difícil também da Covid-19. Sabemos que a mão de Deus tem nos conduzido, tem nos amparado e nunca nos abandonará. Que Deus abençoe a nossa vida neste momento, em que juntos vamos estudar a palavra de Deus, auxiliados por Deus, pelo seu Espírito e pela tecnologia que está nos aproximando neste momento. Quem sabe, muito em breve, poderemos estar juntos novamente e quem sabe até fazer um intercâmbio das nossas igrejas para podermos estreitar esses relacionamentos fraternos da primeira Igreja Batista de Ouro Branco com a Igreja Batista Central de Bom Sucesso no Rio de Janeiro. A minha oração neste momento é que Deus abençoe o meu falar e que Deus abençoe o seu ouvir em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no texto que Deus colocou em meu coração para compartilhar com vocês neste momento. Romanos
Romanos capítulo 3, a partir do verso 21. Romanos capítulo 3, a partir do verso 21. Assim nos ensina o apóstolo Paulo, na palavra de Deus, ao dizer: agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, o justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus Cristo. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Meus queridos, qual foi o problema que levou Jesus à cruz? Alguém aqui talvez poderia dizer que foi por causa do pecado da raça humana, porque é o que sempre nós falamos. É uma pergunta óbvia, para ter uma resposta óbvia. E eu concordo, sim, de fato, os nossos pecados conduziram Jesus até aquela cruz. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que o apóstolo Paulo, ele explica que há algo muito mais profundo. O apóstolo Paulo nos leva a entender sobre a crucificação de Jesus com um outro ponto de vista, um ponto de vista jurídico. Meus queridos irmãos, o que Paulo disse aqui é que o que levou Jesus para a cruz foi a questão de Deus revelar para a humanidade a certeza de que ele jamais seria injusto. Guardem isso. Paulo está abordando esse tema. E assim, Paulo está dizendo que Jesus foi para a cruz para revelar à humanidade o que de fato é a justiça de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que a humanidade estava talvez naquele momento, por isso que ele levou esse momento à igreja de Roma a entender o que era a justiça de Deus, ao falar diante de uma humanidade que estava insinuando que de alguma maneira, através da história, Deus talvez tenha agido de uma maneira injusta para com a humanidade. E então, Jesus foi para a cruz exatamente para revelar a justiça de Deus diante de um mundo que o considerava injusto. E talvez você me questione: tudo bem, pastor, estou entendendo, mas em que sentido Deus estava sendo acusado de injusto? Como Deus foi acusado de injusto, se Deus é justo, se nós sabemos que Ele é santo, perfeito e glorioso, e o seu nome para todos sempre será exaltado? Nós entendemos isso, mas a humanidade não. É por isso que Paulo disse no verso 25, leiam comigo por gentileza: Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua o quê? Justiça em favor dos que creem. Porque no passado, ele, Deus, não castigou os pecados antes cometidos, ou seja, Deus se conteve, Deus teve paciência e ele não castigou os pecados antes cometidos. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que o sangue de Jesus foi derramado para a remissão dos nossos pecados, a fim de revelar a justiça de Deus àqueles que creem. Então Paulo disse que no passado Deus teve paciência. Deus se conteve, Deus não levou em conta os pecados das pessoas, ou seja, Ele não castigou algumas pessoas que mereciam ser castigadas. E talvez seja por isso, meus queridos irmãos, que houve uma afronta para com Deus por causa do pecado. E quando nós afrontamos Deus com o nosso pecado, nós estamos simplesmente espalhando o mal por todo o mundo. E veja o que Paulo estava dizendo aqui, que a humanidade sempre questionou Deus, dizendo que Deus não fez nada com alguns que espalharam o mal pelo mundo.
que Deus deixou o pecado correr solto por este mundo sem fazer nada, que os malvados ficaram impunes durante toda a história do mundo. É isso que Paulo está falando, que o mundo estava questionando Deus diante da sua justiça. E aí pense comigo, o que disse o salmista no Salmo de número 103, verso 10. Olha que texto interessante, marque na sua Bíblia. Salmo de número 103, versículo 10 diz assim: Deus não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Irmãos, isso é bonito. É bonito ver um Deus cheio de compaixão diante dos nossos pecados. É bonito ver um Deus cheio de misericórdia. É bonito ver um Deus cheio de graça, de bondade, diante das nossas falhas, que são muitas. Mas foi por isso que a humanidade questionou a Deus. Como pode esses que dizem ser servos de Deus vivem pecando? E eles vivem pecando e Deus perdoa os seus servos e não faz nada. Esse só pode ser um Deus injusto. Um Deus que deixa o pecador impune. Esse é o questionamento do mundo que Paulo está falando. Um Deus que deixa o pecado passar em branco. Um Deus que não agiu com essas pessoas ruins que fizeram maldades pelo mundo com o seu pecado. E aí, para melhorar a nossa reflexão, vamos pensar em Davi. Vamos pensar em Batseba, uma história muito conhecida por todos nós. Davi, considerado o mais extraordinário de todos os reis de Israel, chamado pela Bíblia e por Deus de um homem segundo o coração de Deus. Certo dia, ele acorda, e diz o texto que ele acorda tarde, estava dormindo além da conta, e ele foi se espreguiçar aonde? Na sacada do palácio. E quando ele estava ali passeando pelo terraço do palácio, ele viu então uma mulher bonita tomando banho, estava nua. E logo ele perguntou: quem é esta mulher? Ao invés de ele, peraí, deixa eu sair daqui, eu estou vendo gente aqui pelada, não tem nada a ver comigo. Ele simplesmente olhou, gostou, desejou e logo perguntou: quem é esta mulher? E pasmos, irmãos, que ele descobriu que ela se chamava Batseba e ela era casada, esposa de Urias. O grande problema é que o grande homem, segundo o coração de Deus, mesmo sabendo que ela era casada, Davi a levou para o seu quarto e a possuiu. Davi não só a desejou, como consumou o seu pecado. E o que aconteceu? Batseba engravidou. E você encontra essa história lá em 2 Samuel, capítulo 11. E sabe o que isso me fez lembrar? Certa vez um pastor disse para nós, num curso em que nós estávamos fazendo de ministério pastoral, que o crente não pode nem fazer besteira. Nem besteira o crente serve para fazer. Porque, primeiro, ele não faz besteira e não deve fazer besteira, porque ele nem serve para fazer besteira, porque a primeira razão é que Deus não quer que ele faça besteira. Segundo, que faz mal para a intimidade com Deus. E terceiro, dá azar. É exatamente isso que ele falou, dá azar. Vocês olharam aqui o texto? Batseba, no primeiro encontro com Davi, de um adultério planejado, ela se engravidou. Vocês conseguem imaginar? Batseba engravidou justamente naquele ato com Davi. E o que Davi fez? Davi reconheceu o seu pecado. Davi naquele momento chamou Urias para falar com ele, pedir perdão. Pelo contrário, a gente sabe que Davi mandou chamar Urias para que Urias ficasse em casa com a sua esposa, para tentar encobertar o erro, para ele poder descansar com a sua mulher, para curtir um pouco com a sua mulher. Ou seja, Davi pensou, bom, ele vai para casa, vai deitar com a sua esposa, então, eu não tenho nada a ver com essa história. Na hora que ela falar que está grávida, vai ser dele. Gente, o que Davi queria era que Urias tivesse uma postura exatamente como ele planejou diante do seu pecado. Ele mancomunou isso na sua mente, uma mente completamente pecadora. E aí o que Urias faz? Diante de uma postura como um homem fiel ao rei, como um comandante militar,
ele senta na porta da sua casa, ele não entra na sua casa, porque ele sabia que os seus soldados estavam lá sofrendo no campo de batalha. Ele sabia, poxa, como que eu vou ter agora uma folga? Como que eu vou ter uma noite de amor com a minha esposa? Se eu sei que os meus soldados estão batalhando, os meus soldados estão lá sozinhos, eles precisam de mim, eu preciso defender o rei, eu preciso defender essa nação, eu preciso defender até a minha família, porque o bem da nação é o bem da minha família, é o bem da minha esposa. Então vejam, irmãos, em honra e solidariedade aos soldados, ao rei, à nação, ele não quis ficar em casa com aquela sua esposa, porque Davi estava esperando que isso fosse acontecer. E o que aconteceu? Davi escutou essa resposta de Urias, então Davi ficou assim, olha, para resolver o meu problema, para jogar o meu pecado debaixo do tapete, eu vou mandar então Urias para a frente de batalha. Para quê? Para ser um vencedor? Não, para ser morto. Então ele pediu a Joabe, olha, você que é o comandante aqui, coloque Urias sozinho lá na frente de batalha. E assim foi feito. E o que aconteceu? Por mais forte e capacitado que Urias fosse, ele estava sozinho, não tinha ninguém para ajudá-lo, e ele foi morto. Pronto, morreu. Batseba estava viúva, plano perfeito na cabeça de Davi. Só que todos nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Porque Deus então manda o seu profeta, o profeta Natã, e ele procura Davi, e ele expõe o pecado de Davi, e Davi naquele exato momento começa a entender, a sua ficha cai, que ele desprezou Deus com aquela atitude. E foi nesta hora que Davi coloca a mão na sua cabeça e diz, o que foi que eu fiz? Eu pequei contra Deus. E logo a seguir então Natã disse que Deus o perdoou. Que Deus o perdoou diante do seu arrependimento, que Deus viu sinceridade no coração de Davi e o perdoou. É por isso que o salmista disse lá no Salmo 103:10, Deus não nos castiga por nossos pecados, nem nos trata como merecemos. Gente, não é incrível esse Deus perdoador? Nós conhecemos muito bem essa história, mas é aqui que eu preciso pegar um gancho com os irmãos. Vamos nos colocar agora no lugar de Urias. Vamos inverter essa história. Você já fez isso alguma vez quando você leu a história bíblica? Em se colocar no lugar daquela pessoa que passou por aquele problema? Então vamos pensar comigo. Imaginemos se Urias estivesse ali no além e houvesse a possibilidade disso acontecer, que eu vou falar com vocês. Isso não aconteceu, isso não está na Bíblia, mas vamos imaginar. Eu creio que com certeza Urias poderia dizer lá no mundo do além, puxa, eu não consigo te entender, Deus. O rei ficou com a minha mulher com a maior mão grande. O rei me matou. O rei é um assassino porque ele proporcionou a minha morte. É um adúltero e vai ficar por isso mesmo. Não vai acontecer nada. Deus, o Senhor não vai vingar a minha causa? No mínimo, Deus, cadeia para Davi até ele apodrecer. E o que aconteceu? Deus perdoou Davi. E talvez você me diga, pastor, mas Davi pagou um preço, porque a criança desse adultério não sobreviveu, lembra, pastor? Isso não foi um castigo de Deus para Davi? Meus irmãos, então o negócio piorou. Piorou. Porque quem foi penalizado agora foi a criança que morreu sem ter feito nada de errado. E o pai, adúltero, assassino, ele fez o que fez, e quem foi penalizado? Foi a criança, que pagou o preço com a própria vida. Deus perdoou Davi, e Deus deixou esse caso quieto, sem fazer nada. E pior, ainda permitiu Davi continuar reinando, e ainda de ser chamado um homem segundo o seu coração. Irmãos, mesmo sendo um péssimo pai, um péssimo exemplo de líder familiar, um péssimo marido, Deus permitiu Davi casar-se agora com a viúva forçada, Batseba. E aí ele vai ter com ela um filho. E qual o nome desse filho? Salomão. E Salomão vai reinar em Israel por 40 anos. E nós conhecemos a história de Salomão. Pergunta que eu faço para os irmãos. Isso não soa que pareceu ser algo meio injusto para Urias? Vocês não acham isso, que foi um justo que Deus fez para com o coitado do Urias? Meus irmãos, o que nós temos que entender é que o profeta Natã tinha falado antes a Davi que ele tinha desprezado a Deus.
Por que ele disse isso? Porque talvez Davi, a princípio, não achasse que ele tinha feito essa afronta para com Deus, porque Davi amava a Deus. Talvez Davi achou que ele estava afrontando Urias. Talvez Davi achou que aquele pecado que ele fez não seria assim tão complicado, porque com Deus ele estava bem. Ele fazia poemas, ele fazia cânticos, Deus era o seu brother. Na cabeça de Davi, ele havia feito uma maldade para Urias, mas para Deus não. Sabe o que eu aprendo com a atitude de Davi aqui? É como aquelas pessoas que vão à igreja no domingo, levantam suas mãos, adoram a Deus, entregam seus dízimos, leem a Bíblia, fazem suas orações, se sentem bem e ainda acham que está tudo certo com Deus. Só que na hora de cometer um pecado, elas não pensam em Deus. Esse é o problema. Porque se as pessoas pensassem em Deus na hora da tentação, jamais elas cairiam nessa tentação. Elas não teriam prazer em pecar dia após dia. E foi isso que Davi fez. Quando Davi planejou dormir com Batseba, ele excluiu Deus dos seus contatos temporariamente. Davi não se tocou que Deus podia ver tudo. Davi não se lembrou que Deus era onipresente, como foi dito no Salmo 139. Para onde fugirei do teu espírito? É exatamente isso que Paulo está tentando falar aqui em Romanos. Dá para vocês me entenderem? Olha o verso 23 do texto que nós estamos trabalhando. Porque todos pecaram e estão destituídos ou afastados do padrão da glória de Deus. Gente, o problema do pecado é esse. É que não apenas a gente faz o que não se deve, mas a gente despreza o nome de Deus quando cometemos o pecado. Porque para a gente fazer o que a gente faz, a gente não deve fazer e a gente acaba fazendo. E para fazer o que a gente faz, que é chamado de pecado, normalmente o que o ser humano tem que fazer na hora do pecado? Pensar em Deus? De forma alguma, porque se ele pensasse em Deus, ele não pecava. Então toda vez que nós pecamos, nós estamos ignorando a Deus. E em ignorar a Deus, a gente consegue fazer aquilo que não deveríamos fazer jamais. Então vamos imaginar mais uma vez, se houvesse a possibilidade, nós sabemos que não houve, nem há, mas se houvesse a possibilidade de Urias tentar se defender e voltar a falar com Deus, falar, Deus, deixa eu entender uma coisa. O Senhor vai deixar quieto esse adultério, esse assassinato de Davi, é isso que eu estou entendendo? Então Deus, você me desculpa. O Senhor é pior que Davi, porque o Senhor está varrendo para debaixo do tapete o pecado de Davi. O Senhor não está fazendo justiça por mim, eu sou a vítima de Davi. Eu não fiz nada para morrer como eu morri, perder a mulher como eu perdi, porque Davi ficou com ela. Que culpa eu tenho? Senhor, você não acha que Davi está jogando o seu nome na lata do lixo? O Senhor nem sequer vai limpar o seu nome e a sua honra. Gente, se Urias pudesse ter feito esse diálogo com Deus, com certeza isso não aconteceu, porque não acontece, apenas uma suposição nossa para entender o texto, ele provavelmente diria que Deus havia varrido toda aquela sujeira debaixo do tapete da sala do trono celestial. E a sujeira que Deus estava varrendo tinha um nome, e esse nome era Deus. É por isso que Paulo vai dizer, então, lá no verso 25 de Romanos, ele vai dizer o seguinte, no passado, Deus se conteve, ou seja, Deus teve paciência e não castigou os pecados antes cometidos. Ou seja, enquanto aparentemente Deus deixou impunes os malvados, pairou sobre Deus uma suspeita de que ele fosse injusto. Injusto. Gente, é por isso que Paulo explicou na parte A desse verso 25, que para mostrar que Deus é justo, e por ser justo, Deus ofereceu quem? Vamos ler o verso 25, parte A? Deus ofereceu Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua o quê? Justiça em favor dos que creem. Então qual a lógica que Paulo descreveu aqui? É que todos pecaram e só haveria uma saída, e essa saída só tinha um nome, Jesus Cristo. Então imaginemos agora, mais uma vez, se houvesse essa conversa indigesta com Urias e Deus. Então Deus diria para Urias, Urias, já que você está me achando injusto, me diga, o que você quer que eu faça então para resolver isso? Então Urias responderia, Deus, eu quero que o Senhor mate,
acabe com a vida deste pecador chamado Davi. E aí Deus responderia então para Urias: tudo bem, então para eu matar Davi, eu vou ter que matar o mundo inteiro. Para eu matar Davi, eu tenho que matar o mundo inteiro. Se você quer justiça, eu terei que matar todo mundo. Por quê? Paulo falou ali, porque todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Todos, sem exceção, nenhuma pessoa, todos. Meus queridos irmãos, é claro que não houve essa conversa entre Deus e Urias. Mas foi esse o ensinamento que Jesus deu para os fariseus, para os escribas, quando quiseram apedrejar aquela mulher adúltera, lá em João capítulo 8. Jesus falou: se vocês querem cumprir a lei de Moisés, mandam ver, pedra nela, podem matá-la. Mas, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Em outras palavras, se nós vamos cumprir a lei e fazer justiça, todo mundo terá que morrer, porque todos pecaram. Se é para matar Davi porque é um pecador, então todos têm que morrer. Inclusive você também tinha que ter morrido, Urias. Então vamos entender uma coisa, meus queridos irmãos, diante desse texto. Todas as personagens da Bíblia Sagrada são arquetípicas. O que é essa questão de arquetípicas? O que é isso? Os personagens da Bíblia, ao mesmo tempo, são eles que nós estamos lendo, mas ao mesmo tempo sou eu, é você, somos nós. Sempre quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos fazer esta leitura. Quando nós lemos a história de José no Egito, ali está o personagem José, ao mesmo tempo sou eu, ao mesmo tempo é você, fugindo do pecado, lutando para agradar o coração de Deus. Abraão, era Abraão no texto, mas ao mesmo tempo que lemos o texto, Abraão também sou eu, Abraão também é você. Quando nós lemos a história de Adão e Eva ao mesmo tempo sou eu, é você. Nós também talvez agiríamos como eles agiram. Nós também teríamos cometido os mesmos pecados que eles cometeram. Meus irmãos, o que nós temos que compreender é que há um Davi dentro de nós também. Para alguns, este Davi já até apareceu. E você sabe por que Deus está falando isso. Talvez você já está vivendo esse pecado. Para outros, já há um apedrejador dentro de nós, como lá da mulher adúltera em João 8. Como os escribas e fariseus, você já está com a pedra na mão, pronto para atirar em alguém, condenar alguém, sem olhar para o seu próprio pecado. Talvez, para outros, há uma mulher adúltera, porque está sendo humilhada pelo seu pecado e as pessoas estão apontando o dedo para você e te chamando de pecador. É por isso que eu entendo que os personagens da Bíblia Sagrada revelam quem nós somos, revelam aquilo que nós fazemos, aquilo que há dentro do nosso coração. Porque todas essas pessoas eram pecadores e nós também somos pecadores. Ou existe alguém justo aqui agora? Todos pecaram. Então Deus diria para Urias que mataria todo mundo. Qual seria então a solução? Qual seria a alternativa para tudo isso? Passar por cima da lei e deixar o pecado impune? Seria essa a saída? De forma alguma. Foi aí que a alternativa de Deus era aplicar a lei sobre Ele mesmo. Ele mesmo aplicou a lei sobre si. E assim Jesus veio. E nós conhecemos a história bíblica de Jesus Cristo, porque Ele veio para morrer em nosso lugar. É agora que nós podemos compreender a cruz de Jesus. Porque sem a cruz do Calvário, iria pairar que Deus poderia ser injusto ao nos tratar de uma maneira e os outros de outra maneira. Sem a cruz, Deus teria varrido a sujeira para debaixo do tapete. Ou então, Deus deveria ter acabado com toda a raça humana, porque todos pecaram e todos deveriam ter sido aniquilados. E talvez você possa pensar, então Deus é só lei, pastor? Deus então ele só quer se preocupar com a lei, porque exigiu o cumprimento da lei no seu filho? Meus queridos irmãos, é aqui que temos que compreender que Deus é amor. Deus é amor. Ele é justiça. E justamente porque Ele é justo, que Ele exigiu o cumprimento da lei. E exatamente porque é amor, que exigiu o cumprimento da lei em seu próprio Filho. Ele não exigiu esse cumprimento da lei sobre a sua vida, nem sobre a minha vida. Foi sobre Ele mesmo. Vocês conseguem imaginar que amor é esse? Jesus pagou o preço que era para mim, que era para você pagar. É por isso que Paulo disse em Romanos 6:23, o salário do pecado é o quê? A morte. Então guarde uma coisa no coração de vocês que eu quero ir um pouco mais além.
A morte não pode reter quem não tem pecado. Vamos repetir? A morte não pode reter quem não tem pecado. É por isso que Jesus morreu e ressuscitou. Por quê? Porque ele era o puro Cordeiro de Deus. Ele era o Santo de Deus. É por isso que Pedro disse lá no seu sermão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 24, e ele disse com muita propriedade, com muita autoridade: a morte não pôde retê-lo. Meus irmãos, a morte só pode reter quem é pecador. A morte é o salário do pecador, mas Jesus não era pecador. Ele se fez pecado em nosso lugar. Por isso que Jesus satisfez a justiça de Deus. Por isso que Jesus desdenhou da morte. Por isso que Jesus nos deu vida. Por isso que Jesus nos revelou o que é o amor de Deus ao dar a sua vida por nós. Por isso que Paulo disse aqui em Romanos 3, lá no verso 25, que para mostrar que é justo, que Deus ofereceu Jesus Cristo. Meus irmãos, o universo de Deus não é um universo sem lei. Deus exige sim o pagamento pela maldade que se espalhou por esse universo. E daí vem o senso que nós temos de justiça. Esse senso que eu e você temos de justiça diante de muita impunidade, diante de muita corrupção. Tudo isso vem porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E a justiça de Deus, ela foi satisfeita na cruz do Calvário para nos ensinar que Deus é justo sim. E que Deus sim corrigiu tudo aquilo que o homem fez de errado. E talvez você possa pensar: bom, pastor, já que Deus castigou o meu pecado em Jesus, então agora eu estou livre, é sinal que eu posso pecar de novo? Será que então eu posso pecar, que Jesus está sempre me dando a chance para pedir perdão? Não é assim? Isaías disse lá no capítulo 53 que o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Cristo. Então a gente pode pecar? Será? Bom, para quem pensa assim, eu respondo pelo menos duas coisas. Primeiro, quer pecar? Pode pecar. Pastor Djalmir, libera o povo aí a pecar, deixa eles pecarem. Só digo uma coisa para eles: não se esqueça de uma coisa, que toda vez que vocês pecarem, vocês estarão jogando o nome desse Deus de amor na lata do lixo. Toda vez que vocês pecarem, vocês estarão desprezando a Deus. Se você é daqueles que não se importam com Deus, então pode pecar. Peque à vontade, façam o que quiser, desprezem o amor de Deus. Porque o salário já está aí, é a morte. Mas aí vem uma segunda questão. Se você quer agir assim, pecando e pecando à vontade, você está dizendo para Deus que você prefere beber água suja, água podre. Alguém que gosta de beber água podre? Olha o que Deus fala pelo profeta Jeremias, lá no capítulo 2, no versículo 12 e 13. Espantai-vos disto, ó céus, fiquem horrorizados, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Olha lá, hein? Jeremias 2, versículo 12. Agora olha o verso 13. Porque o meu povo, ele não está falando do mundo não, do seu povo, fez duas maldades. A mim me deixaram. Primeira maldade. Porque quem é Deus aqui, conforme diz Jeremias? O manancial de águas vivas. Me abandonaram, eu sendo o manancial de águas vivas. E pior, segunda coisa absurda que o meu povo fez: cavaram cisternas, cisternas rachadas, cisternas que não conseguem reter água. Olha só, queridos, como pode o povo de Deus querer trocar Deus, uma fonte de água viva, uma fonte de amor, para viver no meio do poço de lama? Para beber água podre, para viver como bem quer, como bem entende, pecando toda hora e achando que está tudo bem. No final, Deus é brasileiro, Deus dá um jeitinho. Se você quer ter uma fábrica de Urias, de pessoas que são vítimas de suas atitudes erradas, então peque à vontade. Porque muitas pessoas ao nosso redor, diariamente, estão sendo feridas por causa de atitudes de pessoas que dizem que amam a Deus, e continuam agindo errado, pecando contra Deus, ferindo pessoas o tempo todo, com palavras e com ações. Talvez você seja dessas pessoas que estejam ferindo aqueles que te amam dentro da sua casa, no seu casamento, dentro do convívio eclesiástico. E você está sendo um fabricante de novos Urias, homens injustiçados, vítimas de uma crueldade. Pessoas que estão sempre destruindo o casamento.
Pessoas que simplesmente olham para a esposa e falam: para mim chega, eu não quero mais ficar com você, destruindo casamentos. Pessoas que estão simplesmente nesse exato momento, olhando para o próximo e falando para o próximo palavras ásperas, duras, e ainda tem a cara de pau de dizer: eu sou transparente, o que tem que falar eu falo mesmo. Nunca se esqueça, você tem que saber separar mal educado de transparente. Você pode falar o que você quer, mas direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque às vezes não é o que você fala, mas é como você tem falado. Será que a maneira que você tem falado tem demonstrado o amor de Deus sobre a sua vida? Será que a maneira que você tem falado tem sido conduzido pela ação do Espírito Santo de Deus? Meus irmãos, como que as pessoas podem falar que amam a Deus, se elas não conseguem tratar bem nem quem está do seu lado? Estão sempre ferindo as pessoas. Quantas pessoas hoje que estão vivendo uma vida completamente errada, e quando alguém chama atenção, ela fica furiosa ainda. Ela está na lama da imoralidade sexual e não admite que alguém chame a atenção dela e fala: você precisa se santificar, você precisa sair dessa vida de vícios, das drogas, essa vida de imoralidade sexual. E a pessoa ainda fica azeda, achando que aquela pessoa simplesmente está exagerando demais. É a pessoa que está dizendo: eu prefiro escolher a chuva que está caindo sobre aquela poça, dentro daquela cisterna rachada e formando lama ali, água podre, do que viver na presença de Deus, que é a fonte de amor, que é a usina de alegria, que é aquele que me dá água viva. Não tem cabimento o ser humano que diz que conhece a Deus priorizar a cisterna rachada, cisterna de água podre. Irmãos, que tipo de pessoas nós escolhemos ser? Que tipo de pessoas nós estamos sendo nesse período de pandemia? Pessoas como uma cisterna de água suja? Que tipo de gente nós estamos sendo? Diante deste amor de Deus, será que nós estamos deixando pessoas magoadas para trás, pessoas atropeladas para trás, pessoas que estão toda hora sendo feridas com palavras como flechas, que estão acabando com a história dessas pessoas, jogando abaixo a vida dela, ou seja, fazendo com que ela tenha baixa autoestima, melhor dizendo? O que essas pessoas estão vendo em nós? Será que elas têm olhado para nós que dizemos que somos de Deus, que amamos a Deus, que temos um Deus de amor, e veem em nós cisternas de águas podres? É por isso que Paulo está falando desse texto, porque na verdade o justo juiz, ele simplesmente tem prazer em nos trazer a justiça. E ele sabia perfeitamente que eu e você jamais poderíamos nos justificar por nós mesmos, e por isso ele se fez carne na pessoa de Jesus. Morreu naquela cruz para ser esta fonte de água da vida. É por isso que Ele quer nos conduzir a pastos verdes, a águas tranquilas. É por isso que Deus Ele quer refrigerar a nossa alma, porque Ele sabe que nós temos nossas limitações. Mas agora cabe a mim, cabe a você, corresponder a este amor, corresponder com alegria, corresponder com um espírito completamente aberto e dizer: Pai, eu estou errando contra Ti. Pai, eu não tenho reconhecido o Teu grande amor sobre a minha vida. Deus, o Senhor não seria injusto se o Senhor me deixasse perecer, porque eu sei o quanto pecador eu sou. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz pela boca de Tiago, ao escrever, Tiago capítulo 4, verso 4 e 5, que o próprio Espírito Santo de Deus tem ciúmes de nós. Olha o que diz ali Tiago 4, verso 4 e 5. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Meus irmãos, eu acho isso interessante olhar essa palavra. O Espírito Santo tem ciúme de nós. E a expressão grega aqui é a ideia de grande ciúme, ardente ciúme. É claro que nós entendemos que Deus não tem esses sentimentos humanos. Isso nós chamamos na teologia de antropopatia, colocar sentimentos humanos em Deus. O autor sagrado coloca os sentimentos humanos em Deus para tentar responder àquilo que Deus estava falando, como ele estava se sentindo. E aí, naquele momento, ele percebeu ao escrever que o ser humano estava trocando a fonte de água viva por uma poça de água enlameada. Então o Espírito Santo que habita em nós não nos quer dividir com ninguém. Ele quer que sejamos propriedade única e exclusiva do Senhor.
É por isso que toda vez que pecamos, o Espírito Santo fica ali batendo na gente, falando: olha, você tem certeza que você quer fazer isso? Você tem certeza que você quer me trocar por isso daí? E é nesse momento que o nosso coração aperta, porque o Espírito Santo está agindo. Imagina aquele momento que você estava fazendo algo errado e de repente a sua mãe ou seu pai aparecesse justamente naquela hora. Qual seria o seu sentimento? O que você faria? Pai, mãe, dá licença, deixa eu continuar pecando. Eu já estou fazendo besteira, deixa eu terminar. Você falaria assim para os seus pais? Eu tenho certeza que ninguém falaria isso para os seus pais. Agora imagine o Espírito Santo que habita em nós. E Ele está vendo aquilo que eu e você estamos fazendo. Ele está vendo aonde nós estamos acessando os nossos sites na internet. Ele sabe como está o namoro, o casamento. Ele sabe como nós estamos vivendo no trabalho, na escola, na roda de amizades. Ele sabe até mesmo como está o nosso coração dentro do próprio templo dele, aqui na casa dele, junto com as pessoas trabalhando na obra dele. E Ele sabe. Será que o Espírito Santo de Deus está sentindo agora, nesse momento, tristeza por nos ver completamente como adúlteros espirituais diante de um Deus de amor? Será, queridos, que nós estamos realmente preferindo, nesse período de pandemia, beber da água podre da cisterna? Entenda que Deus, Ele nos proporciona sempre o bem, sempre o melhor. Ele sempre diz para mim e para você: eu tenho para você vida em abundância. Eu tenho para você plenitude de vida. Eu tenho para você reconciliação. Eu tenho para você restauração de vida. É por isso, meus irmãos, que eu e você podemos dizer que nós somos mais do que vencedores. É por isso que nós podemos celebrar a vida, porque nós estamos dizendo exatamente: Senhor, obrigado, porque o Senhor é justo e pela sua justiça o Senhor se fez carne, morreu naquela cruz, tomou o meu lugar e me deu a tão grande salvação. O Senhor me perdoou, perdoou aquele que era imperdoável aos olhos dos homens. O Senhor me perdoou, o Senhor me justificou, o Senhor me regenerou, e um dia o Senhor há de me glorificar também, quando estarei contigo nos céus. Que coisa linda, que amor é este, amor de Deus. É por isso que Paulo disse no verso 24, melhor dizendo, de Romanos capítulo 3, que nós estamos agora lendo nesse texto, que em sua graça, Deus nos declarou justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou pelo seu sangue naquela cruz. Ou seja, Jesus Cristo tomou o cálice que era meu, que era seu. E por isso, nós podemos nos identificar com Davi, sim. Nós podemos nos identificar com os escribas, com os fariseus que estavam apedrejando aquela adúltera. Nós podemos sim nos identificar com todas as pessoas que estão na Bíblia fazendo coisas que não são agradáveis a Deus, porque nós sabemos perfeitamente que nós também agimos assim muitas vezes em nossa vida. E se não fosse a graça de Deus sobre nós, a gente não teria perdão, transformação e restauração. Este amor de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer que não tem como medir a altura, não tem como medir a profundidade, não tem como medir a largura, porque este amor de Deus é inexplicável. Este amor de Deus excede a nossa razão, vai além da nossa psique, além do nosso entendimento, vai além da lógica humana. E é aí que nós entendemos que esse amor de Deus gerou para nós o seu perdão através da graça de Jesus. É aqui que nós podemos ouvir Deus falando para mim e para você: meu filho, minha filha, eu te amo. Eu acolho você. Eu não te amo porque você obedece à minha lei. Eu amo você porque eu olho para você através da cruz do meu filho. Eu sou o amor e você é meu filho por meio de meu filho Jesus Cristo. É por isso que eu te amo, porque você creu no sacrifício dele naquela cruz em seu lugar. E talvez seja este momento que eu e você precisamos parar um pouco agora e repensar: meu Deus, como eu estou lidando com a minha vida espiritual? Senhor, muda as minhas vontades carnais, me ajude, eu quero me aproximar mais de Ti. Toca no meu coração, na minha memória, Senhor. Ó Deus, tira essa culpa dentro de mim, me liberta, Senhor, porque eu fico constrangido como Paulo ficou diante deste Teu grande amor sobre a minha vida. Talvez seja esse o momento de você repensar como você está vivendo o amor de Deus em Cristo Jesus na sua vida. Deus é amor. Deus é justo.
Se fosse pela justiça de Deus, éramos para estar destruídos agora. Mas Ele nos amou. E por isso, pelo seu amor, Ele nos perdoou e Ele nos resgatou. Celebre este amor de Deus sempre na sua vida. Nunca se esqueça, o amor de Deus jamais acabará. Você crê nisso? Vamos orar. Obrigado, Jesus, porque o apóstolo Paulo nos ensina que a morte de Cristo na cruz não é só porque nós pecamos, mas é também para revelar a justiça do Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor é o justo juiz. Obrigado a Deus porque Cristo é o nosso advogado. Obrigado a Deus porque nós temos esse intercessor jurídico que é Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Obrigado a Deus porque nós temos esse intercessor existencial que é o seu Espírito Santo, que habita em nós e incomoda o nosso coração quando nós estamos ferindo o teu coração. Ó Deus, perdoe o pecado da tua igreja. Se nós não temos vivido este amor no nosso dia a dia, perdoe o pecado da tua igreja, ó Deus, se não temos perdoado as pessoas que nos ofenderam. Perdoe o pecado da tua igreja, ó Deus, se passamos tempo para falar mais da vida das pessoas do que para edificar a vida das pessoas. Nos perdoe, Senhor, se não temos vivido este grande amor do Senhor em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos como Cristo, que mesmo na cruz humilhado, teve a capacidade de pedir ao Senhor para perdoar aqueles que não sabiam o que estavam fazendo. Eu peço esta bênção do Senhor e clamo ao Senhor por misericórdia. Misericórdia, ó Deus, se temos trocado ao Senhor fonte de amor, fonte de água viva, pelas cisternas rotas e apodrecidas deste mundo. Nos perdoe, ó Deus, se a tua igreja está muito mais preocupada com política nesse tempo de pandemia do que com pregar o teu santo evangelho. Eu peço a Deus o teu perdão e quero te louvar e te agradecer pela tua justiça manifestado na pessoa de Jesus Cristo, que nos deu a tão grande salvação e o perdão dos nossos pecados. E é no nome dele que eu oro, agradecido, hoje e para todo sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você, pastor Dejalmir, meu mano, sua família, seu ministério. Que Deus abençoe todos os irmãos e nos proteja deste período de pandemia. E vamos crer, o Senhor tem a última palavra. E em breve, eu creio nisso, tudo isso vai passar. E poderemos juntos estar novamente adorando, glorificando e exaltando o nome de Jesus Cristo. Um grande abraço para todos e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que palavra abençoadora, que palavra que encheu nossos corações de alegria. Irmão Wellington, que Deus continue a abençoá-lo, você, a sua família, a sua igreja, e que eles possam ter sempre em seus corações a alegria de ser pastoreado por um pastor tão abençoador e tão abençoado como o Senhor. Teremos agora os momentos de aviso, os avisos da semana. Na quarta-feira teremos o culto Vitória pela Oração, culto que será transmitido ao vivo via YouTube. E quem desejar compartilhar algum testemunho, é só procurar os nossos irmãos Anderson Pereira ou a nossa irmã Débora Medeiros, que eles estarão disponíveis a ouvir o que você tem a falar para compartilhar com a igreja. Também teremos no próximo domingo o culto da família e teremos atividades no grupo da igreja. Fiquem ligados, tem sido abençoador o que esses irmãos têm feito e certamente você vai ser agraciado com tudo aquilo que eles têm proposto para a igreja e tem sido de grande valia para as famílias da nossa igreja. Também no dia 25/4, às 10h30, teremos o retorno dos cultos infantis e da musicalização para as crianças no nosso canal da igreja. Fique ligado, não deixe sua criança de fora. Tem sido uma bênção, irmãos, tem sido uma bênção. Você certamente vai ser abençoado com esse evento que tem mudado crianças e tem tornado elas a cada dia
crianças abençoadas, e certamente elas continuarão abençoando a nossa igreja e a nossa comunidade. Eu queria agradecer você que nos prestigiou, você que cultuou a Deus conosco, você que adorou ao nosso Deus conosco. É muito, muito maravilhoso ver que Deus tem abençoado a nossa igreja, que mesmo em forma online, nós não temos perdido o desejo e o ardor do nosso coração de adorar o nosso Deus. Eu queria desejar uma boa semana para cada um de vocês, que Deus possa estar guardando as nossas vidas e fazendo com que dia após dia tenhamos esse desejo de adorar o nosso Deus. Oremos a Ele. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou no decorrer dessa noite, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos fez sentir. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos louvores entoados nesse lugar, por tudo aquilo, Deus, que aconteceu nesse lugar. Pai, que possamos, ó Deus, ter uma noite abençoada, que possamos guardar essa palavra em nossos corações, que possamos, ó Deus, confiar e continuar tendo a esperança e a certeza de que o Senhor está conosco, Pai. Continue a falar no decorrer, Senhor, dessa semana. Ó Deus querido, que Teu povo continue a ter a certeza de que o Senhor é o Deus que governa e de que reina para todo sempre. No nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Redentor, Tu és eterno Deus, Tu és eterno Deus, Tu és e não há outro Deus. Como eu amo Te adorar.
ó, tu és eterno Deus, tu és eterno Deus. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor e eu sou teu, eu sou teu. Boa noite, igreja. Meu nome é Cláudio. Meu nome é Breno. Meu nome é Cristiane. Somos família IBCB. Fiquem firmes, vai passar. Boa noite, igreja. Meu nome é Célia. Meu nome é Marcos. Somos família IBCB. Fiquem firmes, vai passar. Boa noite, igreja. Eu sou Deise Dorivaldo. E eu, Erivaldo da Deise. E esse aqui é o nosso Good Good. Sou o Pedro Henrique. Somos família IBCB. Fiquem firmes, vai passar. Olá, meu nome é Gisélia. Meu nome é Daniela. Meu nome é Arthur. Somos a família IBCB. Fique firme, vai passar. Boa noite, igreja. Meu nome é Carlos. Meu nome é Arthur. E meu nome é Michele. Somos família IBCB. Fiquem firmes, vai passar.